tema dessa noite é assim na terra como no céu. Como todos sabem, essa faz parte, esse trecho faz parte da oração do Pai Nosso. E geralmente a gente lê ou, de certa forma, decoramos o Pai Nosso e perdemos um pouco o sentido de cada parte dessa oração. E nessa noite eu gostaria de ler esse texto com vocês, para que a gente pudesse meditar também nessa noite. Amém? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Vamos lá, a minha versão é a Nova Almeida atualizada, caso você queira acompanhar. Mateus 6, a partir do versículo 9. Diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Vamos fechar nossos olhos e orar. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem, Pai. Eu coloco meu coração diante de Ti para tudo aquilo que o Senhor ministrou nessa semana, Pai, e da mesma forma que o Senhor falou comigo, que eu possa transmitir aos meus irmãos, Pai, aquilo que o Senhor falou ao meu coração, Senhor. Que nessa noite, Senhor, meus irmãos possam abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos para a sua mensagem, Pai, e que de mim não saia nada que não seja a sua palavra nessa noite, Senhor. Perdoa-me dos meus pecados, perdoa, Senhor, se em algum momento eu feri a sua palavra, mas nessa noite, Pai, fala sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Assim na terra como no céu. De vez em quando, tocam louvores como tocou o de hoje. Pai Nosso, e a gente clama, e a gente fala: Senhor, que venha o teu reino, que o Senhor faça a sua vontade. Mas isso é muito significativo. E quando nós olhamos para a mensagem do Evangelho, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos que a mensagem do reino, e quando ele fala sobre o reino de Deus, Jesus ele é muito incisivo, de certa forma muito verdadeiro, muito real, quando ele fala sobre o que o reino representa. E quando nós olhamos para o reino de Deus, geralmente quando nós pensamos nessa frase, nós olhamos um céu celestial, ruas de ouro, nós olhamos para diversas materializações, tentando imaginar algo futuro, certo? A gente imagina Jesus descendo poderosamente. A gente imagina Jesus descendo de branco lá no Monte Sinai. E nossa, quebrando tudo e falando: nossa, Jesus voltou, glória a Deus. A gente imagina o venha o teu reino dessa forma. Só que quando a gente vai olhar a mensagem de Jesus, quando a gente vai ver a pregação do Evangelho da forma com que ele ministrava, Jesus não pregava o reino de Deus e assim como seja no céu, seja também na terra, Jesus não pregava como algo futuro. Jesus pregava como algo presente. E não presente como algo daqui 10 minutos, como algo daqui meia hora. Jesus pregava o reino de Deus como sendo já, nesse instante, nesse momento. Quando nós fizemos o Retiro Basileia e quando pensamos nesse tema, quando nós olhamos para o que significa Basileia, e isso foi trabalhado muito profundamente no Retiro,
Nós vemos que a mensagem do reino de Deus é: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Só que o arrependimento, ele não é algo que, não, amanhã eu me arrependo. A mensagem de João Batista é agora. Agora. É uma necessidade e um senso de urgência de agora. E quando nós olhamos e lemos e meditamos sobre o Pai Nosso, quando nós começamos já falando sobre a santidade de Deus, e que Ele é esse Deus que pertence a Ele esse reino, e nós oramos pedindo para que venha a sua glória, que assim na terra como no céu, seja manifestado o seu reino, nós estamos orando algo muito sério. E é isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre a seriedade de nós dizermos que queremos o reino de Deus. Quando nós oramos pedindo para que Jesus volte, quando nós oramos pedindo para que Deus nos use, quando nós oramos dizendo que somos discípulos de Cristo, ou quando nós professamos isso com a nossa boca, isso é extremamente sério. Nós estamos falando de um reino, nós estamos falando de uma cultura, nós estamos falando de algo capaz de transformar a vida de outras pessoas. E quando nós oramos assim na terra como no céu, nós estamos falando de algo extremamente sério. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, ou o aplicativo da sua Bíblia, em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, quando eu fui pesquisar, em alguns lugares falava até como o capítulo do reino de Deus. Porque se você ler esse capítulo inteiro, a todo momento, Jesus está ensinando, o reino dos céus é como? O reino dos céus é como um semeador. O reino dos céus é como uma semente de mostarda. O reino dos céus e o reino dos céus. Isso mostra a seriedade de quando a gente usa essas palavras. E olha só o que o texto diz lá em Mateus capítulo 13, no versículo 1. Naquele mesmo dia, saiu Jesus de casa e assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava na praia, em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em uma boa terra e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando nós olhamos para esse texto, é muito sério quando Jesus fala que um semeador saiu para semear. O que nós vivemos naquele retiro, e o que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, também aqui como igreja, como Holy, é o Senhor nos comunicando algo. Eu saí para semear. Eu estou saindo todos os dias a semear. E todos os dias, quando o Senhor sai para semear, Ele está procurando uma terra boa. E Ele joga sementes. E Ele semeia. E Ele planta sementes no nosso coração. E essa semente, Ele fala que é como o reino de Deus. Ela cai no solo. Mas acontece que pode vir o passarinho e levar fora. Pode acontecer de cair entre as pedras e ela não cria raiz e morrer. Ela fala
afinal, sobre a terra boa. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver que Jesus está falando sobre o nosso coração, em relação à semente que foi semeada. Vocês deram um grito de que as palavras do retiro foram sementes no coração de vocês e que geraram frutos, não foi? Mas qual tipo de solo o seu coração tem sido? Durante essa semana, quando chegou a segunda-feira, o seu solo foi aquele em que o passarinho, logo na segunda-feira, roubou aquilo que Deus plantou no seu coração? Será que, depois de tudo que você viveu naquele ambiente, chegando a segunda-feira, a semente do Senhor, ela encontrou um coração rochoso, incapaz de receber e aprofundar aquilo que o Senhor tem para fazer no seu coração? Ou o Senhor encontrou uma terra boa, capaz de gerar frutos a 100, 30, 50? Sabe por quê? Porque o reino de Deus, ele vai ser manifesto dessa forma. Quando nós oramos, Pai, que venha o teu reino, assim na terra como no céu, Pai. O Senhor, ele vai olhar para mim e para você como essa árvore. Essa árvore capaz de dar frutos ou não. Que tipo de coração tem sido o meu e o seu quando nós olhamos para fruto do reino de Deus? Sabe, o reino de Deus, ele é bom, amém? Você concorda comigo? O reino de Deus, ele transforma, certo? E para você, qual a principal forma de materialização desse reino de Deus? Qual a forma em que o reino de Deus, esse reino que nós cantamos aqui no louvor, e cantamos repetidamente algumas vezes, não foi? Teu é o reino teu. Eu não vou cantar, que essa parte é com a minha esposa. Mas quantas vezes nós cantamos pedindo para que o reino de Deus venha? E aí a pergunta, tá, mas e como afinal esse reino é manifesto aqui na terra? A primeira forma em que o reino de Deus, ele é manifesto aqui na terra, é por meio do nosso caráter. Mateus 5, no Sermão do Monte, muito obrigado. Em Mateus 5, no Sermão do Monte, Jesus, ele fala sobre as bem-aventuranças. E quando nós olhamos para as bem-aventuranças, nós olhamos ali algumas características que são inerentes ao caráter cristão. Mas William, eu orei pedindo para que o reino de Deus se manifeste. Ele não vai vir com fogo consumidor e vai queimar e Deus vai falar com os meus amigos. Vai, em nome de Jesus vai. Em nome de Jesus. Só que você sabe qual que é o primeiro passo desse reino ser manifesto? Pelo meu e pelo seu caráter. As bem-aventuranças, elas nos falam sobre um coração quebrantado. Porque no reino de Deus, aquele que chora, aquele que se arrepende, aquele que encontra e tem um encontro com Cristo de forma verdadeira, ele se arrepende. E como é difícil se arrepender. Mas o reino de Deus é capaz de fazer isso, amém? O reino de Deus, ele é capaz de ter um encontro com o nosso coração, e essa semente brotar dentro de nós, e ela dizer, ei, se arrepende. Não é isso que diz Basileia? Arrependam-se. É chegado o reino dos céus. E se nós queremos que o reino dos céus seja manifesto no nosso dia a dia,
nós estamos automaticamente dizendo e comunicando a Deus: Deus, muda o meu caráter. Mas para que tipo de caráter? Não é qualquer tipo. Mas esse reino de Deus, ele fala sobre um coração humilde. A humildade, ela não tem a ver com você simplesmente excluir quem você é, ou deixar de manifestar quem você é. Tem a ver com você não se achar mais do que você é. Mas você é filho de Deus. Eu e você, somos filhos do Rei. Isso nos torna como pessoas posicionadas na terra. E aí nós manifestamos o reino. Nós manifestamos o reino com humildade. E mesmo em situações tão adversas, nós manifestamos o reino de Deus. E nós tornamos essa humildade e somos vistos como pessoas humildes. Pessoas que sabem o seu papel aonde estão. Isso diz sobre caráter. Além do caráter ser humilde, nós vemos um caráter misericordioso. O quanto eu e você estamos sendo misericordiosos com aqueles que erram conosco. O quanto eu e você estamos manifestando o reino de Deus em forma de misericórdia. O quanto eu e você estamos a cada dia olhando para aquele que, não que está no Instagram, mas para aquele que está dormindo na mesma casa que nós, e exercendo a misericórdia do reino para com essa pessoa. É isso que Jesus fala sobre pedir o reino na terra. Agir com misericórdia. Mas além da misericórdia, nós também, quando nós pedimos o reino de Deus, nós estamos tendo sede, estamos comunicando a esse Deus, sabe o quê? Justiça. E é difícil ser justo, hein? Sabe quando é difícil ser justo? Quando você foi o injusto. É ou não é? Quando eu e você agimos com injustiça, será que nesse momento em que nós agimos com injustiça com o outro, será que nesse momento a gente pula na oração do Pai Nosso, o venha o teu reino? E seja manifesto o teu reino assim como é no céu? Porque o céu é justo. E o quanto eu e você estamos sendo a manifestação da justiça aqui na terra. Quando as pessoas olham para mim e para você, será que elas nos olham como pessoas que vão ouvir e de fato vão dar uma opinião em que irá genuinamente manifestar o reino de Deus? Ou essas pessoas, elas vão olhar para mim e para você e elas vão ver que nós usamos pesos diferentes e medidas diferentes quando nós falamos dos nossos amigos e quando nós falamos de outras pessoas? Como tem sido a minha manifestação do reino e a sua manifestação do reino sobre justiça? Quando nós olhamos para o reino de Deus, nós precisamos lembrar que Deus é o juiz e que Ele é capaz de gerar essa transformação. Mas há um outro ponto relacionado ao nosso caráter, que é a paz. A paz de Deus também é uma manifestação do reino de Deus aqui na terra. Será que a paz de Deus tem sido pauta no meu dia a dia e no seu? Mas William, no meu trabalho não é fácil. Ah, William, se você estivesse no meu trabalho. Mas, e se Jesus estivesse no seu lugar? Como Ele agiria? Como Ele, em meio às vezes a falações, a fofocas, a intrigas,
quando nós olhamos para esse Jesus, será que ele teria essa postura que eu e você estamos tendo? Porque Jesus promovia a paz. E ele promovia a justiça. E olha só, quando nós olhamos então como primeiro ponto dessa manifestação desse reino, nós entendemos então que Jesus irá nos transformar e irá mudar o nosso caráter como primeiro ponto dessa manifestação. E por que eu li a parábola do semeador? Porque pode ser que nesse momento, quando eu e você descobrimos, ou melhor, relembramos, que o nosso caráter é uma das formas de manifestar o reino de Deus, pode ser que o nosso solo tenha mudado. O nosso solo talvez tenha ficado um pouco mais rochoso, porque, William, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sempre fui assim. Mas isso vai ser empecilho para Jesus transformar a sua vida? É sério que o fato de você ter nascido assim, você está tornando isso mais poderoso do que o nome de Jesus na sua vida? Sabe, às vezes quando mexemos no nosso caráter, e essa semana, nossa, foi tremendo. Porque quando a gente olha e vê, Senhor, de tudo aquilo que foi plantado na nossa vida, de tudo aquilo que o Senhor falou, ministrou por meio das mensagens, por meio da comunhão com os meus amigos lá no retiro, por meio também daquilo que nós vivenciamos em si lá, o que o Senhor mais quer falar comigo? E quando o Senhor falou caráter, isso mexe. Mexe porque caráter não é algo que você vai provar em 2 horas de culto. Caráter não é algo que você vai provar no final de um momento de louvor em que você se ajoelha no chão. Caráter você se prova no seu dia a dia, com aqueles que caminham com você. E isso é a manifestação do reino na terra. Quando eu orava e falava, Senhor, Basileia, sabe, viver momentos de evangelismo e fazer ações de evangelismo vai ser incrível, Pai. Vai ser incrível fazer isso, vai ser incrível ir nas praças, vai ser incrível a gente fazer tantas e tantas ações para pregar o evangelho e manifestar esse reino, pregar arrependam-se. Vai ser incrível. E aí Jesus olha para você e fala, vai ser incrível. E vai ser incrível quando isso for algo dentro da sua casa. Vai ser incrível quando o seu irmão olhar para você e falar, cara, eu me arrependi daquilo que eu fiz porque você me constrangeu com uma atitude e mesmo eu incentivando você a errar, você me corrigiu e falou que não. Cara, obrigado. Vai ser incrível quando alguém que está mais presente no seu dia a dia olhar para você e falar, cara, você é uma inspiração para mim e você me torna mais parecido com Jesus. Vai ser incrível quando isso acontecer. O quanto eu e você, quando oramos pedindo, venha o teu reino, estamos levando em consideração essas coisas que eu falei. Sabe, esse é o primeiro ponto, caráter. O caráter que Deus transforma. Mas também existem outras formas, por meio do nosso caráter, também existem ações práticas em que isso é transformado. A primeira delas, Jesus ele mostra em algumas das parábolas que você pode ler na sua casa, no capítulo 13 de Mateus. Uma delas que eu vou ler é a parábola do grão de mostarda. O reino de Deus, ele é manifesto como um grão de mostarda, que mesmo sendo a menor das sementes,
quando ela brota, quando ela encontra uma terra boa, quando ela é semeada, quando ela é regada, quando ela é cuidada, sabe no que ela se transforma? O que diz essa parábola? Na maior das árvores, naquela que gera fruto. É isso que Jesus está comparando o reino de Deus. E lembra lá? Jesus plantou uma semente no meu e no seu coração, certo? Amém? Essa semente ela é pequenininha. Mas será que ela vai se transformar? Ou será como um grão de mostarda na minha e na sua vida? Será que Jesus, quando ele olhar para a terra, ele vai olhar e falar, eu plantei alguns grãos. Eu coloquei aqui, eu lancei à terra algumas sementes. Aquela ali é uma mostarda. Por enquanto ela está pequenininha, quietinha. Mas, conforme ela for sendo regada, ela vai crescer. O quanto eu e você estamos semeando e regando o nosso coração, para que aquilo que o Senhor tem colocado dia após dia, cuidado, o quanto Jesus tem falado ao meu e ao seu coração, está sendo capaz de transformar o grão que Ele colocou, a semente que Ele colocou no meu e no seu coração, o quanto que Ele tem se tornado uma árvore de mostarda. Sabe, essa árvore, ela representa alguns pequenos atos de amor. Algumas pequenas decisões de santidade. Algumas pequenas manifestações de fé. Sabe, o grão de mostarda é quando você acorda e você muitas vezes diz, te amo para aquele que está do seu lado. A manifestação do amor é servir aquele que está do seu lado. São pequenas manifestações. É como uma semente de mostarda, que às vezes, quando nós manifestamos aquilo de uma forma amorosa com o que está do meu lado, às vezes você vai lá, faz algo para alguém sem esperar nada em troca. Assim como o amor que Jesus nos ensinou. Fazer sem esperar nada em troca. Num primeiro momento, pode ser que aquilo seja ajudar uma senhora a atravessar a rua. Vamos pensar numa... Só que aquela senhora, ela, sem você saber, ela é uma líder de uma empresa. E aquilo impactou tanto a vida dela, de alguém olhar para ela, que ela chega na empresa e fala, nossa, alguém olhou para mim. E daquela semente que você plantou, ela começa a germinar. Essa pessoa começa a olhar mais para as pessoas. Poxa, será que eu não errei com alguém que está do meu lado? Poxa, olha, aquela pessoa teve a sensibilidade. Será que eu não preciso olhar? E a gente vai vendo como aquilo vai se tornando algo maior. Mas às vezes a gente não vê. Teve uma vez, um amigo meu, na minha época de conversão, em que ele falou algo que ficou muito marcado em mim. E ele falou assim, William, quando você for fazer uma boa ação, quando você for pensar em fazer uma boa ação e você quiser analisar o seu coração, sabe o que você vai fazer? Você quer ver se você está fazendo de boa vontade ou não? Se você está fazendo aquilo para receber algo em troca? Pense se aquela boa ação que você fez, você não seria recompensado por ela. Se você em nenhum momento, alguém olhasse para você e falasse um mínimo obrigado. E mais, se aquilo que você plantou, você em vida, não visse o resultado. Você já pensou? Você plantar, regar, ir lá, investir, plantar e tudo, e fazer. E você não vê resultado daquilo? Sabe, muitas vezes as nossas ações têm esse peso na vida das pessoas. Às vezes uma pequenina ação que nós fazemos pode se tornar algo extremamente grande na vida de alguém, lá na frente. Mas isso pode ser positivo ou negativo. Por isso que quando nós tomamos como responsabilidade olhar para o reino de Deus como uma semente de mostarda,
nós estamos olhando e tomando consciência de que desde as pequenas ações, pequenas manifestações de caráter que Deus nos prova no nosso dia a dia, isso está sendo o venha o teu reino assim como é no céu. Ou vocês acham que no céu a gente só vai viver? Irmãos, eu fico imaginando que o céu deve ser algo tão maravilhoso, tão incrível, que deve ser algo como o meu dia a dia e o seu. Já pensou, eu e você, a gente poder jogar bola o dia inteiro? Você já pensou, eu e você, a gente não precisar nem comer, porque a gente vai estar saciado, e a gente só se divertir, a gente ter momentos, sabe, às vezes eu fico refletindo, eu fico pensando, cara, o céu, como será que vai ser o céu? E às vezes a gente torna tão distante, mas você já parou para pensar que quando a gente está orando isso, a gente está falando que o reino de Deus está sendo manifesto agora? E você sabe, os momentos de alegria que a gente tem aqui na terra, se você for parar para pensar, são esses. São os momentos em que a gente está no final da célula comendo e rindo, ou como a nossa célula fez, que eu comentei com vocês no início da ministração. Não, vamos marcar um vôlei. Gente, eu acho que uma tarde sem olhar o WhatsApp, acho que tinha mais de 150 mensagens, e só tinha um arroba assim, falando acho que é a Maria Fernanda que colocou um arroba falando, o papai e a mamãe devem estar orgulhosos da gente, né? E aí, quando eu fiquei olhando aquilo, eu falei, cara, é isso. O reino de Deus, ele é simples. O reino de Deus é você ter o prazer de caminhar com a pessoa que está do seu lado. Agora pensa comigo, a gente está pedindo para o reino de Deus. Reino de Deus, Deus, volta, eu estou com tanta saudade. Agora, tem uma coisa que eu sempre falo para aqueles que caminham comigo. Cara, você já parou para pensar que você vai caminhar eternamente ao lado daquela pessoa que está do seu lado? E aí, pensa só. Por isso que eu falei, às vezes a gente torna tão distante o reino de Deus, mas eu casei com a Amable e ela casou comigo, eu acredito, que para que a gente se ajude a caminhar para a eternidade, correto? Sim, ela balançou a cabeça que sim. Mas, se você está pensando em casar, e se você está criando novos amigos, você está criando amigos para caminhar eternamente com eles. Ou você está criando amigos só... não, acho que semana que vem eu vou parar de virar amigo dessa pessoa aqui. Não, eu vou... Porque isso, gente, a vida perde sentido. Por isso que o reino de Deus, quando eu olho para você, quando eu aqui, olhando para cada um de vocês que está aqui, o meu desejo é que o reino de Deus venha, para que eu e você, a gente possa caminhar juntos, eternamente. O gosto da eternidade é eu e você termos comunhão. Não só eu e você, mas termos comunhão com esse Jesus. Essa comunhão, termos esse anseio, termos o desejo de caminhar eternamente com Jesus. E é isso que Ele quer de nós. Ele quer que a gente, nessas pequenas ações, jogar um vôlei junto, jogar um FIFA junto, num campeonato, jogar um fute sexta às 10h30, quem quiser ir. Sabe? São pequenas ações que manifestam o reino de Deus. Vocês já viram aquela história de que você quer conhecer um crente, vai no futebol? Por quê? Porque lá ele vai manifestar o reino de Deus. Você quer conhecer um crente? Joga perfil com ele. Você quer jogar o reino, você quer ver o reino de Deus? Joga truco. Aí você já viu uns nossa maior, né? Você quer ver o reino de Deus? Compete. E aí você vai ver o reino de Deus. Sabe por quê? Você percebe? São nas pequenas coisas. Vem, Senhor, o teu reino, assim como é no céu. Não sei se no céu vai ter truco. Confesso para vocês que eu não sei. Mas, se nós tivermos momento de diversão no céu, e eu creio fielmente que teremos, será que eu e você, quando Jesus, com a sua justiça e a alegria eterna, será que Ele olharia para nós lá no céu
e ele olharia e falaria: nossa, ele manifesta, ou ela manifesta o reino de Deus jogando. Olha essa alegria. Você percebe como o reino de Deus, quando nós falamos no retiro, ele é mais simples e mais palpável do que isso. Você quer ver a manifestação do reino de Deus? Um simples ouvir a mensagem. Você já parou para pensar que no céu, vamos lá, vou pegar um exemplo. Eu esqueci agora o nome do rapaz que aconteceu isso. Mas diz a Bíblia que Paulo estava pregando horas. E ele pregando sobre o reino de Deus. Gente, ele estava pregando há tanto tempo, que o rapaz, eu não lembro o nome dele agora, ele caiu pela janela. Eu fiquei pensando esses dias. Eutico, boa, obrigado minha esposa, minha auxiliadora, glória. Você já imaginou quantas horas de pregação Jesus vai pregar no céu? E aí me pergunta, e aí eu te pergunto, será que, eu me fiz essa pergunta e estou perguntando para vocês, o céu vai ser legal? Será que o céu, quando nós estivermos lá, ouvindo Jesus falar por horas, o quão prazeroso vai ser para mim e para você? Porque você e eu não estamos pedindo a manifestação do reino de Deus? O quão o céu será bom para mim e para você? Sabe, a Bíblia é clara em como vai ser o céu. Você quer ver como que vai ser o céu? O céu ele vai ser o seguinte, Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16. Que diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma abomina, ou detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre os irmãos. Sabe qual que é o vínculo que isso tem a ver com o céu? É que essas coisas não entram no céu. Estou mentindo? Essas coisas não entram no céu. E aí a minha pergunta para autorreflexão: eu e você entraríamos no céu? Quando Jesus olhasse para nós e para as nossas ações, para as atitudes que Deus aprova, que são justamente contrárias a essas, Jesus e o céu seriam prazerosos para nós? Será que as pequenas mentiras, será que as pequenas ações que nós fazemos não têm sido mais prazerosas do que essas coisas? Sabe, a última vez que eu ministrei em cima desse texto, e isso corrói meu coração todos os dias. Senhor, que o Senhor não olhe para mim como algo abominável, que o Senhor não olhe para mim como uma pessoa com essas atitudes. Sabe, se o reino de Deus ele é manifesto por meio do meu caráter e do seu, das minhas pequenas ações e das suas pequenas ações, é nesse ambiente de transformação, não apenas aqui na igreja, eu estou dizendo na minha e na sua vida cotidiana, é que o reino de Deus vai ser manifesto. O quanto eu e você estamos levando a sério esse trecho do Pai Nosso. A manifestação do reino de Deus, ela é feita por meio do nosso caráter. A outra forma do reino de Deus ser manifesta é por meio dos ambientes que nós estamos. Lá em Mateus 13, no versículo 33, diz o seguinte, deixa eu abrir aqui para vocês, Mateus
13:33. Diz assim, a parábola do fermento. Jesus contou ainda outra parábola. O reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar levedado. O reino de Deus, ele é capaz de transformar a cultura com que nós vivemos. E a cultura com que nós vivemos, ela condiz com diversas coisas que estão relacionadas à nossa vida. Eu vou ler algumas delas para vocês, porque isso tudo aqui é resumo do que eu chamo de cultura. A cultura, ela é manifesta em algumas áreas. No trabalho, na família, na igreja e nas amizades. O reino de Deus, basicamente essas são as grandes áreas da nossa vida. E o reino de Deus, ele é manifesto na forma com que nós olhamos e manifestamos em cada uma dessas áreas. Agora, não sei se todos sabem, mas eu e a Amable comunicamos publicamente esses dias que estamos grávidos, né? Deus é bom e o diabo não presta. Mas isso mudou a minha vida, já. As pessoas falam assim, William, mas quando você pegar no colo, é que você vai ver que o negócio é diferente. E eu creio que vai ser mesmo. A Amable está carregando ali durante 9 meses e tal. E eu acho que quando eu pegar, vai ser assim, eu vou chorar muito. Mas, desde que eu soube da notícia, muita coisa começou a mudar na minha forma de olhar o mundo. Cara, as pessoas que eu chamo de amigo, meu filho ou minha filha, vão ter como referência pessoas assim para chamar de amigo. A forma com que eu ajo e falo do meu trabalho, dentro da minha casa, vai manifestar a cultura do reino e a forma com que o reino vai ser manifestado na vida do meu filho ou da minha filha. Mas, vamos lá. Alguns aqui não são pais ainda. Mas quando nós olhamos para a cultura, eu não preciso ir longe para olhar e falar, nossa, quando tiver filho, não. É só você olhar a forma com que seus amigos e aquelas pessoas que estão à sua volta te olham. As pessoas conseguem enxergar a cultura que você vive e naquilo que você acredita. O pastor Dani não deu um testemunho no retiro, quem estava lá ouviu, em que ele falou que teve um amigo dele que falou, eu quero ser um crente, tipo assim, eu sou um crente igual você. Foi ou não foi? Não, tipo assim, como que é? Um pé no mundo, crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, tem essas, sabe? E aí o Dani compartilhando aquilo é muito, muito magnífico, assim, porque ele falou, cara, aquilo foi constrangedor. O quanto as pessoas que estão à sua volta, mais próximas, veem a cultura que você vive. Eu trouxe para vocês o exemplo do filho, porque isso está borbulhando na minha mente. Porque daqui 2 semanas, aproximadamente, mesmo que ele ou ela não esteja nas minhas mãos ainda, a ciência diz que já vai escutar tudo que eu falo. Cara, o que esse bebê vai ouvir? Muitas vitórias do Coritiba Futebol Clube, mas quando nós olhamos, isso começou a me preocupar. Não me preocupar no sentido ruim, mas isso começou, sabe o quê? A fazer com que algumas coisas se tornassem muito mais sérias. E quando, agora, do ponto de vista de pai, eu olho, eu fico pensando quando, nossa Deus, é assim que o Senhor me olha, né? É assim que o Senhor me olha.
O Senhor está a todo momento preocupado com o que eu vou ouvir, com as coisas que eu escuto. O Senhor está preocupado com quais os tipos de pessoa que eu chamo de amigo. O Senhor está preocupado com os tipos de roda que eu estou andando. O Senhor está preocupado com as coisas que impactam a minha saúde, a minha vida. Sabe o que isso comunica? Que o reino de Deus, e esse rei, e esse Deus que é Pai, Ele está preocupado nos meios que você está andando. Sabe, Ele está preocupado. Ele está preocupado com os tipos de conversa que você está tendo. Ele está preocupado com você. Ele está preocupado com o tanto de energético que você toma. Ele está preocupado com o tanto de nível de açúcar que você toma. Ele está preocupado com as palavras que saem da sua boca. Ele está preocupado com a forma com que você trata o seu irmão. Ele está preocupado com você. E quando eu e você oramos para vir o reino dele sobre as nossas vidas, nós estamos ao mesmo tempo orando e clamando e pedindo esse cuidado dele. Sabe? É tão lindo pensar que nós temos um Deus que se preocupa. Sabe, imagina só um Deus olhar para você e só querer o que você faz. Só querer ver tuas notas e não te ajudar com nada. Imagina só um Deus que olhasse para você só pedindo resultado. Não é esse Deus que a gente tem. A gente tem um Deus que nos ama. E como eu e você estamos manifestando esse reino. O quanto eu e você estamos de fato nos preocupando com essa manifestação. Quantos amigos nossos estão indo para o inferno? Quantas pessoas que estão no nosso lado, que esse reino que eu e você estamos pedindo para vir agora, que se o reino de Deus viesse agora, se Jesus voltasse hoje, e essas pessoas que eu e você que dizemos que nós tanto amamos, estão indo para o inferno, e você vem para mim dizer que você ama essas pessoas? É sério que eu e você estamos orando, estamos clamando, estamos pedindo, venha o teu reino. Então estamos olhando para aquele que está no nosso lado. Que egoísmo é esse? Que falta de amor é essa? Sabe, é bom às vezes a gente olhar para pequenos detalhes da palavra de Deus e dar a elas o devido peso. Essa semana, a Mabli sabe, hoje, gente, nossa, não tem sido fácil. O estômago mexe, você pensa, Deus, será? É complicado, como que vai e tal? Tem até um louvor disso. Como que as pessoas agora, quando cantarem esse louvor? Mas é sério. É sério. É sério pedir, venha o teu reino. Só que, gente, se esse reino de Deus for manifesto na minha e na sua vida, é capaz de transformar muitas e muitas vidas. O quanto eu e você, quando olhamos essa mensagem, olhamos e falamos, Senhor, venha o teu reino.
usa a minha vida no teu reino, para que eu seja exemplo para aqueles que estão à minha volta, tratando o pecado como pecado, tratando aquilo que precisa ser tratado como verdade, tratando como verdade, o quanto eu e você estamos tratando a justiça como justiça. O quanto eu e você estamos de fato preocupados com o reino de Deus. Se não estamos ainda, Basileia, arrependam-se, porque o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está disponível agora para mim e para você, querendo transformar, querendo como uma semente entrar no seu coração. E Deus, com o maior amor do mundo, querendo usar a sua vida como exemplo de manifestação do reino dele aqui na terra. É isso que ele quer. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Ele quer olhar para mim e para você e falar: bom filho, bom servo fiel. Como é bom manifestar o reino na sua vida. O reino de Deus fala sobre uma parábola aí que o Dani já mencionou. Mateus capítulo 13, versículo 44, que fala sobre a parábola do tesouro. Sabe, quando nós temos um encontro com esse tesouro, quando nós de fato encontramos esse amor genuíno, esse amor verdadeiro, que antes de mais nada, está preocupado com a minha e com a sua alma, está preocupado com o mais importante, que é a eternidade. Quando nós temos um encontro com esse tesouro, a nossa vida muda, as nossas prioridades mudam, a nossa forma de olhar o mundo muda, a nossa forma de olhar o dinheiro muda, a nossa forma de olhar as pessoas muda. Tudo muda quando nós encontramos o tesouro. E é isso que a parábola do tesouro fala. Havia um homem que ele procurava um tesouro, e quando ele encontrou, ele vendeu tudo que ele tinha. Tudo. Ele vendeu tudo que ele tinha. Ele pegou o dinheiro e comprou aquela terra. Eu não estou dizendo para você pegar e hoje, após encontrar esse tesouro, esse amor, esse Jesus, eu não estou falando para você pegar todo o seu dinheiro e colocar aqui. Não! Eu não estou pedindo para você parar tudo na sua vida, largar teu trabalho, eu não estou falando isso. Eu estou falando para, antes de você iniciar o seu trabalho, a prioridade ser orar. Eu estou falando que antes de mais nada, antes de você pensar em torrar o seu dinheiro com qualquer coisa, você olhar para o seu dinheiro como algo que Deus te deu, e olhar uma parte dele e falar: Senhor, tudo isso que o Senhor me deu, o que eu vou abençoar alguém? Quantas vezes quando você pega dinheiro na mão, você pensa em abençoar alguém? Quando a gente olha para algum bem, comprei um carro, comprei uma casa, o quanto eu e você estamos manifestando o reino de Deus quando essas bênçãos acontecem na nossa vida. Porque aquele homem, quando ele encontrou o tesouro, era tudo de Jesus. E, sabe, tudo é muita coisa, não é? Tudo é muita coisa. O tudo envolve relacionamentos. Aquele rapaz teve que se mudar de casa. Ele mudou de ambiente. Sabe, seguir a Cristo, de fato, como o Dani pregou, não é fácil. Não é fácil. Às vezes você ajuda, às vezes você vai lá, faz, ajuda a pessoa,
escuta, e no final, você é o ruim. Isso vai acontecer? Vai. Com todos nós. Eu não vou ser o primeiro e você não vai ser o último. Isso vai acontecer com todo mundo. Mas Jesus é o meu maior exemplo. Eu lembro um dia que eu fui conversar com o Dani, e eu falei, mano, eu tô triste com uma situação e tal. Aí ele olhou e falou bem assim, mano, e olha que você nem foi crucificado ainda. Aí eu falei, nossa, é verdade, né? Então tá de boa ainda. Então tá de boa. É só a minha reputação. É só o meu nome. Agora, a eternidade, isso eu jamais vou poder perder. Porque caminhar com Ele, mesmo com as suas lutas, mesmo com as suas dificuldades, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não tenho dúvida que se não fosse Jesus, eu não teria a esposa que eu tenho. Eu não tenho dúvida que se não fosse Jesus, eu não teria o trabalho que eu tenho. Eu não tenho dúvida que se não fosse Jesus, eu não lideraria a célula maravilhosa que eu lidero. Uhul! Boa! Eu tenho certeza que se não fosse Jesus, a minha vida seria uma desgraça. Se não fosse Jesus, não restaria nada. De que adiantaria viver uma vida, nossa, conquistei, nossa, uau. A vida é Jesus. Sabe o que é acordar de manhã e você não ter dúvida de que tem alguém que te ama e cuida de você? Não sei se você pelas manhãs acorda e tem essa convicção, mas é tão bom. É tão bom olhar para um Deus misericordioso e que Ele fala assim, filho, quando você errar, eu vou te perdoar. Só que eu tenho uma exigência para você. Perdoe também o outro. Essa é a minha exigência. Vocês viram que no texto que a gente leu no começo, o final do Pai Nosso diz sobre perdão. E fala sobre receber oração. Vocês perceberam? Quem é que acha que Deus não escuta a oração de alguém? Tem alguém que acredita nisso? Boa. Porque estava lá no final do versículo, dizendo, se vocês não perdoarem quem os feriu, o Pai de vocês que está no céu não perdoará vocês. Você sabe qual que é uma das maiores manifestações do reino? Perdão. Tanto o recebido, quanto o dado. Sabe, o reino de Deus ele é simples. E quando eu e você nos posicionamos e decidimos, Deus, manifesta o teu reino na minha vida. Sabe o que eu e você estamos se parafraseando? Deus, faz eu perdoar as pessoas. Me ajuda a perdoar as pessoas. Eu perdoo as pessoas. Que o reino de Deus possa ser essa multiplicação de perdão, essa multiplicação de bênçãos, essa multiplicação de alegria, essa multiplicação de coisas boas, multiplicação de comunhão. Que o reino de Deus possa multiplicar, porque é isso que outra parábola diz. A parábola dos talentos. Lá em Mateus 25 fala sobre essa parábola. Que Deus, como um dono de uma fazenda, porque Ele diz assim, o reino dos céus é como um rei que tinha, um fazendeiro que tinha muitos bens. E ele saiu para viajar. E ele entregou algumas moedas
E ele deu uma para um, 2 para outro, 5 para outro, 10 para outro, e saiu. E ele viaja, e quando ele volta, ele pergunta: o que vocês fizeram com o que eu dei para vocês? O que vocês fizeram com o que vocês receberam? E aí vai indo. O de 10 multiplicou por 2, servo bom e fiel. O de 5 multiplicou por 2, o de 2 multiplicou por 2, e aquele que recebeu uma, escondeu. Ele escondeu, e aí aquele Deus que eu e você pedimos para vir o reino dele, fala o seguinte: que aquele servo deveria sair, ser expulso, morrer. Por quê? Porque ele escondeu aquilo que foi dado a ele. Vamos fazer um paralelo? Nós hoje relembramos o quanto Deus, por meio daquilo que Ele já fez na nossa vida, o quanto as sementes que Ele colocou no nosso coração, Ele colocou sementes para nós multiplicarmos. Ele nos deu vários talentos, Ele nos deu vários bens. Vou citar um deles: Deus nos deu perdão. Vamos supor que perdão seja um talento que Deus tenha nos dado. Quantos perdões você tem multiplicado para aqueles que estão à sua volta? Deus te deu tempo, disponibilidade. O quanto você tem disponibilizado o seu tempo para servir ao outro? Deus te deu a salvação, que é o maior bem, o maior talento, o maior presente que Ele nos deu. O quanto eu e você que recebemos isso, estamos multiplicando isso. Será que da nossa boca, na verdade, só tem saído destruição? Será que nossos ouvidos estão sendo ouvidos que só dão margem para a destruição? Ou será que eu e você estamos multiplicando coisas boas? Quantos de nós, após o retiro, e gente, foi muito especial receber mensagens de alguns de vocês durante a semana. Um falando que: Will, como que eu faço para servir? Outro falando: cara, comprei a garrafinha lá, e agora aqui, deixei no meu trabalho e tal, e até o pessoal está perguntando. E as pessoas falando alguns testemunhos, e eu, multiplicando aquilo que Deus te deu lá. Quando nós pedimos: venha o teu reino, nós estamos pedindo para Deus multiplicar a nossa vida para aqueles que estão do nosso lado. O reino de Deus é multiplicação. O reino de Deus, ele não serve para eu e você escondermos. O reino de Deus não serve para eu e você ficarmos olhando de qualquer maneira para o que a gente já tem. O reino de Deus, ele serve para nós olharmos para o que nós já temos e olharmos para aquilo e falarmos: Deus, para aquilo que o Senhor já me deu, o que dá para eu multiplicar? O que eu multiplico disso daqui? O Senhor me deu paz, então como que eu multiplico paz na vida das pessoas? O Senhor me deu amor, então como que eu multiplico amor na vida das pessoas? O Senhor me deu compaixão, como que eu compartilho compaixão na vida das pessoas? Quando nós oramos: venha o teu reino, assim como é no céu, que seja manifesto na terra, nós estamos pedindo isso, a multiplicação. E o quanto eu e você estamos multiplicando isso nas nossas vidas. E para concluir essa mensagem, nós vamos orar a oração que muda o mundo. Porque essa oração, ela não é simples. Não é uma oração qualquer. Jesus não estava nos dando um checklist ou uma reza. Jesus estava nos dando um norte, falando assim: olha, quando vocês forem orar, e vocês forem pedir essas coisas, orem por tudo isso aqui, porque tudo isso é muito importante.
ore pedindo venha o teu reino, mas depois de ensinar o que é o reino, agora senta aqui, ó. Eu e você, quando nós oramos o Pai Nosso, nós estamos orando e falando: Senhor, que venha o teu reino, que venha a tua justiça. E depois que Jesus fez isso, ele desceu e ele foi ensinar. O que eu e você estamos ensinando sobre o reino de Deus para as pessoas? Eu gostaria que o pessoal do louvor pudesse subir já. E nessa noite, eu gostaria de, junto com você, que nós orássemos, pedindo para vir o reino de Deus. E que no fundo do seu coração, que você pudesse olhar e falar: Senhor, manifesta o teu reino em mim. Manifesta a tua glória, manifesta a tua graça, manifesta o teu amor na minha vida. Porque é isso que o reino dele é. O reino dele é perdão. O reino dele é amor. O reino dele é santidade. Eu gostaria que vocês colocassem de pé nessa noite, em pé, como minha esposa corrigiu no louvor. E eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa noite. E muito possivelmente, eu não precise nem da Bíblia para que você proclame o Pai Nosso. É ou não é? Mas eu gostaria que nessa noite, aí, juntos, nós orássemos. Vamos orar juntos, eu vou ler e você vai seguir. Mas essa parte em especial, eu gostaria que você refletisse. Vamos lá. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Pai, nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque, Pai, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E amém. Nesse momento de louvor, se você quiser, se sinta à vontade para vir aqui à frente. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, você é livre para manifestar a esse Deus aquilo que está no seu coração nesse momento. Mas não deixe de entregar para Ele aquilo que está clamando no seu coração. Amém?